são os melhores do mundo que estão ali, né? Não necessariamente, porque a contabilidade desse torneio é de 4 anos para cá. Por exemplo, o Liverpool foi campeão inglês e não está aí. O Barcelona foi campeão espanhol, campeão da Copa do Rei e também não está aí, né? Então, devido a esse campeonato já está sendo contabilizado de uns 4 anos para cá, eu não digo para você que todos os melhores estão, mas muitos dos melhores estão, como Real Madrid, PSG, Manchester City, Bayern de Munique. Mas é um torneio ainda que é um teste ainda para ver se ele vai ter a mesma relevância, por exemplo, que uma Champions League, que é a nata do leite do futebol mundial. Mas o critério não é... O critério não é a pontuação dos clubes, quem pontuou mais nos últimos anos? Não necessariamente. O critério são os últimos 3 campeões, os últimos 4 campeões da Libertadores da América. E aí na Europa... Isso falando de Brasil. E na Europa? E na Ásia? Na Europa pegaram os últimos campeões da Champions League, que foi o Chelsea, o Real Madrid, o Manchester City e o Paris Saint-Germain. Então você concorda comigo que são os melhores, são os últimos campeões. Não. Então os últimos campeões são os últimos campeões. Isso não significa que são os melhores. É. Mas se a gente for falar hoje de melhor time, o melhor time na atualidade, inclusive no torneio está mostrando isso, é o Paris Saint-Germain. Então se a gente for falar, o maior clube do momento está na competição. Mas ainda não é uma competição do tamanho, da magnitude que é uma Champions League, que já é um torneio consolidado, né? Mas você percebe a dificuldade hoje dos times europeus enfrentando o resto do mundo ou não? Perceba. Por que você acha que existe essa dificuldade? Me conta. Bom, primeiramente que você pode colocar aí o Palmeiras e o Flamengo, principalmente, que são times que na América do Sul, eles se sobressaem, eles têm um time muito competitivo. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que os times europeus estão ao final das suas temporadas. Isso. Já jogaram, inclusive, a Nations League, agora, que foi o torneio aí das seleções europeias. Então, para eles estão talvez o nível está equivalente, não apenas pelo poder financeiro e esportivo do Palmeiras e do Flamengo, mas eu contabilizo também pelo cansaço da temporada que eles tiveram, né? Você pega o time do PSG, os principais jogadores do PSG jogaram a Nations League, jogaram a final da Champions League e foram campeões dos torneios regionais. Então isso aí também conta um pouco do time não estar chegando no fio dos cascos, no caso do Palmeiras. O Palmeiras começou o ano ali titubeando um pouco, o Abel está mudando praticamente todo o time do Palmeiras, e agora o Palmeiras está jogando o melhor futebol dele desde o começo do ano. E talvez essa regra não se aplique para os europeus. Zoião, primeiro, parabenizar os clubes brasileiros. Que essa primeira rodada mostrou que o clube brasileiro, o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro ainda assim é o melhor do mundo. Uma coisa é disputar um jogo no Mundial. Um jogo apenas, que não caracteriza nada. Outra coisa é todo mundo entrar numa chave agora, começar o campeonato disputando e mostrar o potencial de cada clube. Independente de estar no final de temporada, não. Porque quando a gente disputa Mundial também, os clubes brasileiros estão na final de temporada. Estão com 70 jogos. Quando é o Mundial. Quando é o Mundial. Aí pega um clube também europeu que não tá tá no começo de uma Entendi. temporada. Eu vou pegar um gancho seu, Ramon. Vamos só guardar esse corte aqui. Sim. Porque depois, quando a gente for falar alguma coisa dos nossos clubes, ele vai chamar esse Mundial de torneio intercontinental. Só que a gente tem registrado aqui agora que ele acabou de falar que é Mundial. Com certeza. Não, com certeza. Essa era a versão antiga no Mundial, né? Sim. Porque acabou. Daqui pra frente, É um ninguém outro tem tipo mais de torneio. Mundial. Não existe isso. Como não tem mais? Ninguém tem mais Mundial daqui pra frente. Esse torneio... Mano, Aí não dá. Não, peraí. Aí não dá. Peraí. Zoião. O que você ganha vai ser descartado? É, como vocês fizeram com o Palmeiras em 51. Vocês não É descartaram? sério isso? mano, eu tô falando pra você, velho. Vocês não descartaram? Vocês não acham que o campeonato não vale Ninguém mais nada? descartou, mas não vale, Você velho. falar pra mim que agora existe o tanto que o Tô nome é entendendo. Super Mundial, não é Mundial. O Intercontinental, que é o Mundial, vai acontecer esse ano também. É a Copa do Mundo dos clubes. Inclusive, ó, começou o jogo, hein? Começou o jogo, já tá valendo, hein? Já tá valendo. Palmeiras entra em campo aí em busca da sua primeira vitória aqui no Mundial. E vamos colocar, vamos soltar, porque essa discussão vai longe, viu, Zoião? Essa discussão vai longe. Mas essa questão de você parabenizar os clubes brasileiros, eles merecem mesmo. Porque assim,
se a gente for analisar friamente, todos os melhores jogadores, eles acabam realmente se dirigindo pro futebol europeu. Por exemplo, o melhor jogador do Palmeiras hoje é o Richard Rios. Ele já está sofrendo um assédio absurdo. Dificilmente o Palmeiras vai conseguir segurar, né? Então, por isso que o nível de competitividade ele é um pouco desleal. Que nem, por exemplo, é difícil você não apontar um PSG, um Real Madrid como favorito, né? O Botafogo hoje joga com o Paris Saint-Germain e é certeza que o Paris Saint-Germain vai se sobressair com bastante eu acho que ainda tranquilidade. tem um gap aí nisso, sabe por quê? Os times europeus, ele vem para esse campeonato desacreditando dos outros clubes, acaba não estudando quem ele tá jogando. O Xavi Alonso comentou isso, né? O técnico do Real Madrid. Então, isso é uma gap violenta para qualquer um ser campeão disso aí, porque um vacilo que você der numas oitavas de finais, numas quartas de finais, você tá fora, Você irmão. tá fora. Entendeu? E o futebol é bonito por causa disso, né? Pra você ter ideia, dos brasileiros mesmo, o melhor futebol, pra mim, foi o do Fluminense contra o Borussia. Sim, Meu. até pelo tamanho do adversário, né? Cara, eu falei, cara, não tô Jogou acreditando nisso. muito. Todos os clubes brasileiros jogaram Não. muito. Ninguém perdeu. Põe na Eu cabeça. acho que, por incrível que pareça, tomou conta. eu acho que o clube que mais vacilou foi o Botafogo. O Botafogo teve chance de sobressair absurdamente, mas é aquilo também, né? O Botafogo não está acostumado ainda com esses torneios assim, com essa magnitude, então... E o calor, hein? O brasileiro, que nem nesse jogo aí. É certeza que o Palmeiras vai ter uma vantagem a partir do segundo tempo. Porque o time do Palmeiras está acostumado com calor, joga no Nordeste, né? Pegou os calores aqui de São Paulo. Não joga de manhã, assim, não calorzão no meio da cabeça, não. Mas está mais acostumado que o futebol egípcio com esse tipo de temperatura, né? Outro jogo também que eu gostei, o de ontem da Juve. A Juve jogou muito. Nossa. Uma molecada nova, uma molecada boa. Aquele é Francisco Conceição. Francisco Conceição, Nossa, joga muito. ponta direita. Então, acho que... Eu queria que tivesse o Barça, né, nessa competição aí também. Ia ficar... Olha, você olha pro campo, ó, você não vê um ponto de sombra. Calor absurdo, tá um calor absurdo. E um jogo ontem que... Ô Ramon, tá preparado aí também pra... O que você quer fazer aqui? Aqui, ó, deixa rolando ali também, de fundo, porque se sair algum gol a gente exibe, tá ao vivo também, né? Aham. Tá quantos segundos? 10 segundos, tá bom, volta. Volta isso. Volta pra gente não tomar gol Tipo isso. da FIFA. Ô filho, começou o jogo, filho. E pra não ter... Vamos, Palmeiras. Pra manter a tradição, né? O Abel já tomou um cartão, né? No primeiro jogo.